meus amores. Olha, hoje eu vou exigir de vocês, hein? Bastante assunto, né? Então, a gente vai um pouquinho mais devagar na questão de conteúdo novo. Mas vamos retomando, porque tem bastante conteúdo que a gente já trabalhou. E tomar aí da meta 1 à meta 4. A gente falou sobre todo o módulo 7. E a gente começou o início do módulo 6, capítulo 16, que é o que vai cair na avaliação. O capítulo 17, ele começa a tratar de célula vegetal. Então, mais à frente, na próxima aula, eu vou pedir para vocês o que vocês vão fazer durante a semana para trabalhar esse conteúdo, tá? Calma. Então, vamos lá. Quando a gente começou a falar sobre os organismos... Tá gravando? Quando a gente começou a falar sobre os organismos, vamos lembrar. O primeiro deles, que a gente ainda não sabe nem direito dizer se é mesmo ou não, é o vírus. Por que o vírus não está dentro da classificação biológica? Aí que a gente está falando sobre coronavírus e bastante. Porque ele não tem célula. Então, pela teoria celular, todos os organismos deveriam apresentar células. O vírus, ele é considerado um virion, ou uma partícula de vida, quando ele não está parasitando uma célula, porque ele não consegue passar adiante o material genético. Ele é considerado vírus quando ele está dentro de um aparato celular, tipo o seu, o meu, o nosso, e ele passa adiante esse material genético. Então, basicamente, o que o vírus é? É uma coisa esquisita, formada de proteínas que ele mesmo produz e de material genético que está dentro dessas proteínas. Louco, né? Quando ele vai infectar uma célula, ele se utiliza do nosso aparato celular, ou do aparato da célula que ele está infectando, para formar novos vírus. Então, olha lá, aqui o exemplo. Primeiro, ele conseguiu entrar nessa célula. Depois, aqui na verdade ele já está sendo formado... Aqui pulou um pouco o processo. Ele passou esse material genético para a célula, ligou no DNA da célula, a célula está lendo o DNA dele, e ele vai pegar a membrana da célula, porque é a célula que produziu, e vai formar essa proteína, essa membrana, para poder sair dessa célula parasita. Ou seja, como que eu poderia exemplificar? É como se a gente se tornasse um robô. Ele controla as nossas células, ele controla o que ele vai fazer. As bactérias são os primeiros organismos, todos concentrados num reino que a gente chama antes, chamado Monera. Hoje em dia a gente chama isso de, dependendo se tem bactérias ou arqueobactérias, a gente divide nos domínios, né? Mas são todos concentrados em seres procariontes, não tem núcleo, e são todos representados por uma célula, mesmo que formem colônias. Aí nós temos os eucariontes, que são todos os seres fora as bactérias. Protozoários, fungos, animais, quando eu não tenho uma parede celular. E algas e plantas, quando eu tenho a parede celular, o cloroplasto da fotossíntese e o vacúolo, que já que eu tenho parede celular, eu tenho que ter alguma coisa ali que controle esse meu fluxo de água. Então aqui, ó, por exemplo, a euglena, ela tem parede celular sim, só que não é de celulose, é uma proteína um pouco mais, um açúcar, né? Menos resistente, digamos assim. E ele é unicelular. Então veja, aqui a gente diferenciou procariontes de eucariontes. Célula animal de célula vegetal. A gente não entrou nos centros, tá? Lembrando que todos os organismos se classificam e se organizam dentro do reficlofage. Então, do mais geral para o mais específico, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Do mais específico para o mais geral, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Entendeu? Dentro desses reinos dos seres vivos, nós dividimos a classificação mais antiga de Linneu, né? Em 5 reinos. Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Monera tem as bactérias unicelulares e procariontes, que podem ser autótrofas ou heterótrofas. Quando autótrofas nós chamamos de cianobactérias. Aqui tem
Hoje as cianobactérias estão classificadas como algas, tá? Então são as cianofícias aqui no caso. Protoctista, uni- ou pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos, porém eucariontes. Fungi, uni- ou pluricelulares, apenas heterótrofos e eucariontes. Plantae, todos autótrofos e pluricelulares. Animalia, todos eucariontes, claro, todos pluricelulares e heterótrofos. E aqui no caso já está nas classes, né, de vertebrados, pulando um pouco aí. Então, aqui lembra quando a gente falava da filogenia? Nós temos grupos monofiléticos, que partem do mesmo ancestral, parafiléticos, que partem do ancestral comum, e polifiléticos, que partem de vários diferentes tipos de ancestrais. Então, aqui o carnívora é o início de todos. Lembrando que, nomenclatura científica, gênero e espécie destacado em itálico quando é digitado. Primeiro gênero, letra maiúscula, segundo nome, que é a espécie, letra minúscula. Ah, e se for sei lá, uma subespécie, por exemplo, eu poderia chamar aí, deixa eu lembrar de uma subespécie para falar para vocês. Vou inventar. Pantera pardos. Então eu repetiria, seria uma subespécie. Ou até teria outro nome aí, mas não é a mesma, tá? Não é a mesma, é como se fossem raças diferentes. Ah, eu não sei a espécie, eu só sei o gênero. Pantera SP. Só que você não destaca o SP. E a partir tanto dos nomes científicos quanto da filogenia, você sabe quais são mais aparentados. Por exemplo, aqui eu sei que Canis é mais aparentado porque apresenta o mesmo gênero. Tá? Então, Lutra e Méphides, os dois têm os dois nomes, né, repetidos. Não significa que eles são aparentados. A não ser que eu tivesse o mesmo gênero. Mas eu tenho a mesma família. Então, sim, em relação a esses dois, a proximidade é da família. Em relação a esses, a proximidade é da ordem, que são os carnívoros, e assim por diante. Como que eu diferencio hoje o domínio bactéria e o domínio árquea, né? Lembra que as arqueabactérias são aquelas extremófilas, elas são mais próximas das células eucariontes, ainda que sejam procariontes. Então, no bactéria eu tenho o reino eubactéria e no domínio árquea eu tenho o reino arqueabactéria. O habitat das arqueabactérias são em condições extremas, inóspitas, halófilas, termófilas. Lembra lá? Metanogênicas. A parede celular das eubactérias tem peptidoglicanos com ácido murâmico. E aqui, sem essa propriedade. A membrana lipídica tem um certo fosfato de glicerol diferente da arqueabactéria. Muito específico, né? O DNA, em relação à RNA polimerase, que é quando você está fazendo a produção de proteínas, aqui tem um padrão simples de subunidade. E aqui é muito mais semelhante à produção proteica, à síntese proteica dos eucariontes. O RNA transportador, que é aquele que carrega o aminoácido para formar a proteína, aqui ó, a timina presente, né, é iniciada pelo RNA transportador. E aqui não tem a timina, tá? Outra coisa que diferencia de novo em relação à formação de proteínas. Os introns e os exons. O que é isso? Quando você tem o RNA mensageiro, você lê o teu DNA, você tem o RNA mensageiro, tem uma segunda forma de mudar esse RNA. A gente viu isso na segunda série. Ou você vai tirando algumas bases, ou você mantém todo aquele RNA. Quando você tira algumas bases, as bases que você tira é chamada de introns. Então, se você tem todo esse fragmento do DNA, daqui a pouco você vai tirando algumas bases, você tem fragmentos diferentes. E isso acontece nas arqueabactérias. E isso não acontece nas bactérias. Ou ela lê ou ela não lê. Não tem como variar muito as proteínas. E aí nós temos o domínio eucária, que são os eucariontes. Primeiro reino, protoctista. Olha lá, as cianobactérias que eu comentei com vocês. Então aqui eu posso ser uni- ou pluricelulares. E eu posso ser autotrófos ou heterotrófos.
Lembrando que os dinoflagelados é que causam a maré vermelha. Então eles são protozoários, não são algas, tá? Que são chamadas, são algas unicelulares, desculpa, não são as algas vermelhas pluricelulares. São chamadas pirrófitas. Aqui eu tenho vocês sabem o que é? Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado que vai causar a doença de Chagas, que afeta o coração, o barbeiro faz a transmissão. Então você tem o barbeiro, ele vai te picar, porque ele é o hospedeiro intermediário, ele carrega esses protozoários na probóscide, né, na saliva. Ele vai te picar, ele vai defecar nesse local, você vai coçar, e junto com esse coçar, esse protozoário pode entrar na tua circulação sanguínea, atingindo o coração, fígado, baço, vários órgãos aí. E aí nós temos também os apicomplexos, como por exemplo, um dos mais importantes, o causador da malária, que é o Plasmodium SP. Plasmodium SP. Eu tenho ovário, falcíparo, vivax. Vai diferenciar aí o ciclo de vida em relação aos picos de febre. Pode ser de 48 horas, 72 horas, 24 horas. Basicamente, o hospedeiro intermediário, que é o Anopheles, pica e pela circulação sanguínea esse parasita vai em vários órgãos também. E quando ele vai se reproduzindo, de repente ele estoura a tua célula e isso que dá os picos de febre. Então, lembrando que os protozoários, eles são muito classificados pela locomoção, né? Eram. E hoje, além disso, tem a reprodução. Os fungos. Basicamente, corpo formado por hifas, micélio e corpo de frutificação nos pluricelulares. Mas também podem ser fungos unicelulares. Lembrando que eu tenho aquele ciclo de vida das hifas positivas, negativas, então primeiro você tem a fusão do citoplasma, plasmogamia, depois do núcleo, cariogamia, aí eu formo os esporos, diferencio os basidiomicetos, o corpo de frutificação assim, e os cosmicetos quando o corpo de frutificação está voltado para cima. Os animais nós vimos, claro, primeiro e ainda alguns invertebrados, como poríferos, quinidários, plateumintes, nematelmintes, anelídeos e moluscos. Nós não chegamos a ver ainda artrópodes e equinodermos, então isso também não vai cair na avaliação. Os com notocorda são os cordatos e